Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 6 de agosto, Transfiguração do Senhor. Jesus está no alto da montanha e se põe a rezar. Jesus rezou durante sua vida e também na hora de sua morte. Pedro, Tiago e João estão dormindo e ao acordar, ao despertarem da sonolência em compreender o mistério de Cristo, viram sua glória. Escutaram a voz do Pai que disse: "Este é o meu Filho, o escolhido, escutai o que ele diz." É preciso ver sua face resplendente nos excluídos dos nossos dias. O Evangelho de hoje, Lucas 9, 28b a 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: "Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias." Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: "Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz." Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. O famoso texto da Transfiguração do Senhor, hoje na versão lucana. Vemos alguns detalhes, que não aparecem nos outros evangelhos. Moisés e Elias conversavam com Jesus sobre os acontecimentos da sua morte. O texto é claro. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Essa informação não está nos outros evangelhos. Aparece aqui, na visão lucana. Como já expliquei também outras vezes, Moisés e Elias representam a lei e os profetas, que dão testemunho de Cristo e dos acontecimentos traumáticos que veremos em Jerusalém. O Messias tem que assumir condição humana e morrer na cruz para libertar a humanidade do pecado. Ok? Os discípulos estão com sono. Por quê? Porque eles não querem ver qual é a missão de Jesus. Na verdade, é um aspecto simbólico. Eles não querem compreender qual é a missão de Jesus. Eles esperam um Messias glorioso, um Messias rei, um Messias que vai transformar a sociedade, um Messias que vai expulsar os invasores estrangeiros, um Messias que vai fazer maravilhas. Eles querem um Messias glorioso. Cristo não é um Messias glorioso. Cristo é um Messias simples que dá a vida pelo povo. Por isso, diante da afirmação de Moisés e Elias de que o Filho do Homem iria para Jerusalém, iria morrer, eles estão com sono, não querem ouvir. Seus ouvidos estão cerrados a isso. Mestre, é bom estarmos aqui. E aí? Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Primeiro, como é que ele reconheceu Moisés e Elias? Aqui é uma questão simbólica. Pedro não identificou. Segundo, por que ele não fez uma tenda para eles? Era só para os 3? E aí o evangelista diz, Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava tão atordoado, porque estava com sono. Acordou, viu aquele espetáculo. Moisés e Elias, Cristo transfigurado. Ele falou, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mestre, vamos ficar por aqui. Não vamos descer mais essa montanha. Vamos ficar por aqui. E aí, a manifestação divina. Deus se manifesta nos sinais visíveis da natureza.
Quando ele vai falar com Moisés no Monte Horebe, ele fala através da sarça ardente. Quando Jesus é batizado, é a mesma coisa. Aparece uma nuvem e ele se manifesta através da nuvem. Né? A manifestação de Deus se dá através de aspectos naturais. São manifestações divinas. Lembremos que a nuvem está no céu. Então, que é uma questão simbólica, né? O reino dos céus está no céu. Então, há um aspecto simbólico aqui. Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. É mais ou menos a mesma frase lá no batismo do Senhor. É uma reafirmação de quem Cristo é. Ele se transfigura na frente dos discípulos para mostrar quem ele é, para preparar os discípulos, Pedro, Tiago e João, para os acontecimentos da paixão e morte dele. Ou seja, era uma forma de ele encorajar os discípulos. Só que não é isso que acontece, né? Nós já sabemos disso. E é interessante, porque aqui vai dizer que os discípulos ficaram calados. Naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. No outro evangelho, acho que de Mateus, Jesus é quem fala para eles não falarem nada. Até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. E aí, inclusive, o evangelista vai dizer, eles não entenderam o que Jesus queria dizer com ressurreição dos mortos. Aqui, diferentemente, o evangelista, ele não fala que Jesus deu uma ordem. Eles mesmos, os discípulos, ficaram calados e não contaram nada a ninguém do que tinham visto. O que seria um pouco difícil de imaginar isso, né? Com certeza, eles iriam contar para os outros discípulos. A transfiguração nos revela quem Cristo é de fato, né? Como eu falei, ele se apresenta, ele aparece transfigurado para encorajar os discípulos, para mostrar quem ele é. Para quê? Para que quando os acontecimentos de Jerusalém se derem, eles não tenham medo. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Por mais que eles tenham visto os sinais que Jesus realizou, por mais que eles tenham visto ele transfigurado, eles não compreenderam quem ele era de fato. E só vão compreender isso quando ele aparecer ressuscitado diante deles. Aí que as coisas começam a mudar. A visão deles começa a mudar, né? E aí eles vão fazer uma releitura, principalmente do profeta Isaías, para aí compreender quem Jesus era de fato. Não era o Filho de Deus, ser humano, rei. Não. Ele é o Filho de Deus, do Deus eterno, do Deus Criador, do Deus Salvador. Encerramos a nossa semana por aqui, queridos irmãos e irmãs. Nos retornamos neste canal na próxima segunda-feira. Desejo a todos um bom final de semana, que Deus os abençoe e um grande abraço. Tchau!